Bom, nós vamos começar esse alongamento deitados de barriga para baixo, com as mãos posicionadas ao lado do peito. Vamos fazer a força de subir o tronco, tentando manter as pernas juntas ou mais próximas possível. Os ombros vão em direção ao chão, então tenta manter os ombros mais para baixo e tentar manter também o quadril no chão. Cotovelo completamente estendido nessa posição. Volta um pouco, respira e prepara que a gente vai subir de novo. Subiu, mesma coisa. Agora tenta forçar um pouquinho mais, faz uma força de contrair o glúteo. A cabeça pode ficar neutra. Se não der para manter o quadril no chão com as mãos nessa posição, coloca as mãos um pouquinho mais para frente, para manter o quadril no chão. Volta devagar. Agora com as mãos ainda mais para frente, a gente vai fazer o mesmo movimento, só que dessa vez tentando manter o umbigo no chão e tirar apenas o peito. Volta, as mãos um pouquinho mais para frente agora. Volta. Agora nós vamos pegar com as duas mãos, cada mão vai segurar em um pé e a gente vai forçar o calcanhar de encontro ao bumbum. Mesmo se essa postura não te alongar, mantenha a postura para pelo menos tentar alongar a ponta de pé. Agora a gente vai, ainda segurando no pé, fazer uma força para subir o tronco enquanto a gente força a perna, o joelho, como se ele quisesse estender. Então o pé vai fazer uma força em direção contrária para a gente conseguir levantar o peito. Segura um pouco e volta. A gente vai fazer de novo. Então descansa um pouquinho e prepara para fazer mais uma vez essa postura. Mais uma vez, segura lá no peito do pé. A intenção é subir o tronco o máximo possível, usando a força da perna. Então o joelho força para estender e o tronco força para subir. Deixa o cotovelo estendido. Voltou. Agora, as duas mãos vão ficar, os dois braços vão ficar abertos na linha do ombro. A gente vai fazer esse movimento, ó. Então, de barriga para baixo, os dois braços abertos. Um braço vai virar a palma da mão para cima, o braço que você escolher para alongar primeiro. E aí o corpo todo vira, tentando fazer com que a outra mão entrelace na mão que está embaixo. Da forma como eu tô fazendo. E o corpo serve como um peso a mais para fazer com que o braço consiga chegar e que alongue melhor. Mesmo se a sua mão não conseguir encostar na outra mão, entrelaçar, mantenha a intenção de chegar até a outra mão. E sinta que está alongando os ombros e o braço do que está embaixo, do braço que está embaixo. Se você sentir que está alongando os ombros e a região do braço, tá certo. Agora do outro lado, a mesma coisa.
Volta ainda de barriga para baixo, um joelho flexiona à frente do corpo e o outro estende lá atrás. Tenta manter a perna que está atrás bem alinhada com o corpo. E nesse movimento, nessa postura, é para sentir alongando tanto o glúteo quanto a lateral da coxa, da perna que está na frente. Todo alongamento que vocês fizerem, em qualquer atividade que estejam praticando, é sempre importante se perguntar, né? Qual é o... Agora deita a barriga sobre a perna que está na frente e deixa o peso do tronco alongar mais um pouco. Então, sempre se perguntar qual parte do corpo esse alongamento está alongando, né? Se não estiver alongando nada, é porque alguma coisa precisa ser alterada nesse exercício. Então, isso é importante para não só reproduzir de forma automática, mas ter consciência de qual é a função desse exercício. E como eu já falei em outros vídeos, cada exercício vai ter uma função diferente. Um exercício vai ter funções diferentes para corpos diferentes, enfim. Agora a perna que está atrás, que estava estendida, vai flexionar e vai puxar em contra o corpo com a mão contrária. Então a perna esquerda que eu tô puxando com a mão direita. Voltou, trocou a perna. Primeiro, o exercício mantém o tronco elevado ainda, com os braços apoiados no chão. Se não tiver alongando muito o pé, pode subir mais um pouco. Agora deita por cima da perna que está à frente. Volta o tronco, flexiona o joelho da perna que está atrás e puxa em direção ao corpo com a mão contrária. Pode voltar. Agora, deitado de barriga para cima. Nós vamos fazer essa torção de tronco. Então, a perna vai para um lado e o tronco vai para o outro. A ideia é que os dois ombros consigam ficar encostados no chão. Eu tô usando a mão para fazer essa força
de fazer com que a perna que tá por cima consiga ter mais peso para alongar mais. Mas se a sua perna já estiver próxima do chão, encostando, e os ombros estiverem também no chão, tá certinho. Agora eu troco o lado, mesma coisa. A perna que tá embaixo, ela fica estendida e ela fica alinhada com o corpo. Volta. Vamos abraçar os dois joelhos de encontro ao corpo. Pode puxar bem. É para alongar mesmo nessa posição. Então puxa bem. E agora nós vamos levar os pés lá para trás. Então sobe todo o quadril, leva o pé lá para trás e a princípio a gente vai apoiar ou aproximar o joelho da cabeça, com os joelhos flexionados. Então quem quiser pode apoiar assim da forma como eu tô, ou afastar um pouquinho mais dos joelhos e colocar ao lado da cabeça. Esse alongamento é para alongar tanto o pescoço quanto todos os músculos do tronco, da parte da coluna. Agora, tenta estender o joelho só por alguns segundos e volta novamente a flexionar. Estende e flexiona. Estende novamente e flexiona. E agora estende e segura e fica. Se quiser usar as mãos para forçar mais, para alongar também as pernas. Afasta as duas pernas agora. Flexiona novamente, estende, afasta, volta. Junta as duas pernas e flexiona. Agora vai estender, vai afastar e segurar um pouquinho nessa posição com as pernas afastadas. Vai fechar as duas pernas e voltar muito devagar, muito controlado. Agora, de joelho, de barriga para baixo, nós vamos afastar as duas pernas com os joelhos flexionados em 90 graus, apoiar o antebraço no chão e manter o tronco alinhado assim. É para abrir o máximo possível, para alongar bastante a virilha e também os músculos da parte interna da coxa. Fica um pouco nessa posição. A gente vai fazer algumas alterações
que é para fazer uma força de descer a coluna, empinando um pouquinho o bumbum e depois voltar e fazer o movimento contrário. Então a gente vai experimentar alguns movimentos dessas duas maneiras. Desce a coluna e depois sobe. Façam isso algumas vezes para sentir as diferenças dessa movimentação. Depois, com o quadril encaixado, a gente vai fazer uma movimentação de frente para trás, deslocando um pouco o quadril para frente e depois para trás, em direção ao pé e depois em direção e depois para frente. Voltou. Afasta as duas pernas com o peso apoiado no calcanhar. Vamos tentar apontar o dedo dos pés e os joelhos lá para cima. Façam a abertura no máximo, no limite de vocês, para alongar bastante. Respira. Não desiste do movimento antes do final. Agora vamos apoiar o antebraço no chão. Quem conseguir. Quem não conseguir, mantenha naquela posição. E agora vamos sentar com as pernas ainda bem afastadas no máximo. E tentar levar o quadril lá pra frente. Então força, da forma como for melhor para vocês, tentando levar o tronco e as mãos à frente do corpo. Agora vamos alongar a lateral, fazendo com que a mão contrária tente alcançar a perna. Abrindo bem o peito, com a intenção de olhar lá no teto. Volta, o outro lado agora, a mesma coisa. O cotovelo da mão que tá embaixo, ele nunca fica para fora da perna, ele sempre fica para dentro, justamente porque a intenção é entrar com o tronco, fazendo com que ele também faça uma torção, olhando lá pro teto. Então não pode deixar o tronco cair para fora da perna. Voltou. Vai mais um pouquinho lá na frente.
volta, aproxima as pernas devagar. E vamos tentar pegar lá no pé com os dois joelhos estendidos. Primeiro forçando bem flex. Vamos fazer esse movimento, ó, de cada hora de alternar o peso do corpo de uma perna para outra. E agora força a ponta de pé. Pode voltar. E agora, gente, essa brincadeira aí que eu tava tentando fazer, que era estender as duas pernas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso. Então fica aqui o desafio para se alguém conseguir mandar no grupo, porque é um exercício que eu queria conseguir fazer, que é conseguir estender, né, segurando no calcanhar, conseguir estender os dois joelhos ao mesmo tempo. Então se alguém conseguir, manda no grupo para todo mundo ver.
Bom, gente, então nós fizemos todos esses exercícios de resistência. Já vou avisar que é possível que a gente repita eles, ou todos eles, ou alguns deles, no restante das aulas, porque uma vez que a gente aprende a técnica, a gente tem que repetir muitas vezes e treinar o máximo possível para ganhar resistência. Esse último exercício, que é de ficar 20 segundos na parada de cotovelo, é melhor que seja feito com o apoio da parede, mesmo que já faz sempre, para ter a certeza de que não vai cair, porque esse momento específico é para resistir mesmo. Então, mesmo que não esteja totalmente na postura ideal, a ideia de ficar o máximo de tempo possível é um exercício muito legal. Tem aquele tipo de exercício que a gente tenta aperfeiçoar a prática, melhorando a nossa técnica, então tentativa e erro até acertar a forma mais ideal possível de fazer, a forma correta de fazer. E esse tipo de exercício, como eu passei do elefantinho, da parada de cabeça e agora da parada de cotovelo, de tentar ficar o máximo de tempo possível, mesmo que a técnica ainda não esteja aperfeiçoada, mesmo que ainda não esteja fazendo da forma ideal, tá? Então isso que é importante, tentar resistir ao máximo, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a parada de cotovelo. Na semana passada, nós iniciamos a parada de cotovelo fazendo a subida pela parada de cabeça. Então, o desafio que eu propus para vocês era de apoiar, fazer a subida da parada de cabeça, né, aqui, e subir para a parada de cotovelo. Então, tirando a cabeça do chão, com o nariz apontado para o chão e com os pés apoiados na parede ainda. A gente vai aprender hoje outra forma de subir na parada de cotovelo, que é a chutada tesoura. Aquela chutada que vai uma perna de cada vez. Então, o apoio continua sendo o mesmo. A gente vai apoiar o antebraço, o cotovelo e as mãos no chão. Só que a gente vai chutar a perna para tentar chegar até a posição vertical e o pé na parede. Tá? Então, a gente vai fazer esse exercício algumas vezes e eu vou pontuando algumas coisas importantes. E a gente vai hoje experimentar essa subida, tá bom? A gente já vai começar com a cabeça, ou com o olhar lá na frente, com a cabeça assim. Tira o joelho do chão, vai escolher uma perna para chutar. Não tem problema se de primeiro não conseguir chegar até lá no alto. Chuta devagarzinho, chuta o que vocês conseguirem e volta. Também é importante para ir perdendo o peso a gente fazer aos poucos. Então, chuta uma perna e a outra vai em seguida. Chega o pé na parede e volta. Vamos fazer isso pelo menos 5 vezes, tá bom? E aí, como foi? Me contem como que foi essa tentativa, se vocês conseguiram ou não, se acharam fácil, mais fácil ou mais difícil do que a subida pela parada de cabeça. E se você não souber qual é a sua melhor perna, qual perna você prefere para fazer a chutada, a tesoura, tente com as duas, experimenta bastante com as duas, até ver qual é a perna que você acha que você consegue chutar melhor. E também não tem problema se você não conseguir chegar lá em cima de primeira, chegar na parede, vai jogando aos poucos para ir perdendo o medo, para ir tentar jogar mais controlado. A ideia é que a gente consiga chegar na parede o mais suave possível, tá? Eu sei que às vezes não é fácil isso, porque a gente fica, quando não tem muito controle, a gente começa jogando um pouquinho, aí nunca chega na parede. E aí quando joga muito e chega muito forte. Mas aos poucos a gente vai calibrando e melhorando essa chutada. Mas a ideia é essa, é chegar com menos força, com menos impacto na parede. Pessoal, outra coisa, sobre o apoio.
O apoio na parada de cotovelo, ele pode ser das duas formas, tá? Eu não corrigi quem fez com o cotovelo com as mãos afastadas, porque também existe. Também pode ser feito dessa forma, não tem problema nenhum. Então pode ser o apoio em formato de triângulo mesmo, com as mãos mais próximas, ou paralelas, com as mãos paralelas, tá? Também pode ser. Bom, mais uma coisa sobre a parada de cotovelo que é importante a gente saber, porque diz respeito a toda a postura do corpo. Existem duas formas de fazer, duas principais formas de fazer a parada de cotovelo. Uma delas é escorpião. Eu vou colocar foto aqui das duas, fazendo a comparação para vocês verem. E a outra é a parada de cotovelo na posição totalmente vertical. As duas formas estão corretas, elas são bastante diferentes uma da outra. E quando a gente faz, também a gente percebe o nosso corpo de forma muito diferente, porque uma vai usar muito mais a flexibilidade da coluna, porém ela é mais fácil de achar o encaixe, de equilibrar, e a outra ela vai ficar com o corpo todo encaixadinho, assim como é na parada de cabeça e na parada de mãos, por exemplo. Então eu vou colocar aqui as duas fotos para vocês fazerem a comparação da parada de cotovelo escorpião. Tem gente que chama de parada de antebraço também. Enfim, mas escorpião, que é aquela que fica com a coluna bem envergada, e a parada de cotovelo na posição vertical. Nós vamos experimentar as duas formas de fazer a parada de cotovelo, tanto a escorpião quanto a outra. Vamos começar pela parada de cotovelo escorpião. E não tem problema se vocês não conseguirem ficar, se não tiver uma boa flexibilidade na coluna, para fazer igualzinho tá na foto, ou para fazer como aquelas pessoas que encostam o pé na cabeça. Não precisa de nada disso. Não precisa ter uma boa flexibilidade para conseguir fazer essa postura. E com o tempo também a gente vai acostumando o nosso corpo nessa postura e vai alongando mais e conseguindo melhor flexibilidade para deixar a postura mais bonita. Então agora a gente vai experimentar fazer a parada de cotovelo escorpião. A gente vai fazer um exercício igual a gente fez anteriormente. Pode escolher a subida chutada ou pela parada de cabeça. Chegando o pé na parede, a gente vai deixar descer para fazer a extensão da coluna e vai sentir a lombar. Vai sentir a lombar aqui fazendo para descer o máximo possível e vamos flexionar nossos joelhos. Só que para isso eu vou ter que ter uma distância maior da parede, porque se eu ficar muito colado aqui, eu não vou ter espaço para fazer a flexão de joelho. Ainda com o pé apoiado na parede, tá, gente? A gente não vai tirar o pé da parede, vai só deixar flexionar o joelho e estender a coluna o máximo possível para sentir a postura da parada de cotovelo no escorpião. Então vamos deixar mais ou menos 2 palmos de distância da parede. Eu vou jogar e vou chegar com o meu pé lá. Se alguém quiser subir pela parada de cabeça, também pode. Cheguei no pé, tô estendida ainda. E aí eu vou deixando escorregar, ó. Posso ir afastando os pés. Olho bem lá pra frente. E volto. Gente, pode parecer que não, mas ali na posição que eu tava, já tava exigindo muito da minha lombar para ficar naquela posição da coluna bem envergada. Então vocês vão fazer isso no limite de vocês, não tem problema se não ficar muito, fique quase reta. Vai o máximo que der, mas respeitando o limite de não sentir dor. Um pouquinho de incômodo é normal. Mas se começar a doer muito, volta, recua um pouco, porque é uma posição que a gente não está muito acostumado, né? O meu pé acabou perdendo o apoio da parede, mas quem precisar, fica com o pé na parede, tá? Eu não estou pedindo para vocês fazerem sem o pé. E agora nós vamos experimentar a parada de cotovelo na posição totalmente vertical, ou o máximo,
vertical possível. Porque às vezes não é tão fácil ficar totalmente estendido nessa posição, com o quadril bem encaixado. Então, ao contrário disso que a gente fez no ombro, a gente vai fazer isso, ó. Tentar trazer o quadril pra frente e deixar tudo muito alinhado. Eu considero a outra postura ainda mais fácil. É claro que no começo é um pouco incômodo, é um pouco estranho, porque é uma postura diferente do nosso corpo. Mas eu ainda acho um pouco mais fácil de encontrar o equilíbrio do que com o corpo totalmente estendido. Mas vamos tentar experimentar como que é essa posição também. Dessa vez a gente pode chegar um pouquinho mais perto da parede. Aliás, a gente tem que chegar mais perto da parede, porque como a gente vai usar o apoio da parede, se a parede estiver longe, o nosso corpo vai ficar como um berimbau, né? E a gente quer isso agora. A gente quer que fique bem retinho. Então a gente tem que grudar na parede. Isso também acaba dificultando um pouco, porque quando a gente chuta, se a gente não chutar com muita leveza e controle, o que vai acontecer é que a força que a gente aplicar na hora de fazer o chute vai bater na parede, vai voltar e vai fazer com que volte para o nosso corpo essa força aplicada na parede. Então a tendência vai ser o nosso pé cair. Então a gente tem que tentar fazer esse chute com bastante controle, bastante leveza. Eu sei que no começo não é fácil. Para quem não conseguir fazer essa pela chutada, sobe pela parada de cabeça nesse momento de fazer a parada de cotovelo totalmente vertical, que eu acho que vai ser melhor. Mas tenta fazer a chutada mesmo assim, vai tentando controlar mais o movimento e vamos ver se dá certo. Bem encostadinho lá na parede, sem a cabeça no chão, para quem for tentar fazer a chutada. Encaixa o quadril, encaixa o ombro. Bom, então esses foram os exercícios de hoje com relação à parada de cotovelo. Aprendemos sobre a outra forma de subir, que é a chutada tesoura, sobre o apoio do braço, que pode ser com os braços paralelos ou com o apoio triângulo, né? Sobre as duas formas de fazer, ou escorpião ou a parada com o corpo estendido. Bom, gente, sobre a parada de cabeça, só uma observação para quem me mandou o desafio da superfície instável, só para dizer que, e aí eu preferi explicar para todo mundo, que para ser considerado uma superfície instável, é importante que os braços, que é a parte fundamental do apoio na parada de cabeça, do apoio simples, esteja também na superfície. Então, eu deveria ter falado isso antes, mas eu acabei esquecendo. Então, não considera como uma superfície instável totalmente se a gente faz com o travesseiro na cabeça e apoia as mãos no chão. Porque a mão, sendo a principal fonte do apoio e quem traz a estabilidade, se ela está apoiada no chão, não tem estabilidade nas mãos. E o exercício era justamente para testar, para experimentar essa instabilidade no apoio das mãos também, além da cabeça. Então, só para esclarecer isso, mas fazer com o travesseiro na cabeça também é uma opção válida. Eu não acho que seja a melhor opção, porque eu acho muito legal quando a gente vai acostumando a fazer cada vez mais numa superfície mais estável, mais dura. E até chegar um momento em que fazer no chão não é mais um problema. Eu vejo que muitos de vocês fazem o exercício com um tapete bem fininho, e isso vai fazendo com que a gente acostume, e aquela dor que a gente sente no começo já não fica tão forte depois. E aí dá pra fazer no chão de qualquer lugar, tranquilamente. Então, por isso que eu acho que é legal ir cada vez mais treinando sem o travesseiro, sem alguma coisa fofa, para ir acostumando. Mas também não tem problema nenhum se você fizer com o travesseiro, se sentir muita dor. E aí, sobre a parada de cabeça, então, o que vai acontecer? De desafio, eu vou passar
Se eu não me engano, é o último desafio hoje. A menos que eu proponha algum outro exercício bônus depois, mas é para ser o último exercício hoje. Eu vou fazer um exercício um pouco mais... Ele é um nível um pouco mais difícil e tem a ver com essa questão do apoio. Já pegando esse gancho do apoio, da superfície estável, de ter experimentado a parada de cabeça em lugares diferentes, né? Teve gente que fez no sofá, na cama, enfim. Tem a ver com isso, esse é o exercício que eu vou passar. Aí, a partir daqui, pode ser que eu passe mais algum, mas eu acredito que não. A gente vai usar os exercícios que já foram passados para ir aprimorando, as diferentes formas de apoio, as diferentes formas de subida, as combinações entre elas, a parada de cabeça com movimento, que a gente vai fazer também um pouco na aula que vem. Então, que são as variações que a gente faz em cima, a gente vai tentar movimentar um pouquinho mais. Então, a gente vai aprimorar o que já foi passado e eu vou propor exercícios tanto de resistência quanto de aperfeiçoamento de técnica em cima do que já foi passado. E de exercício novo, de desafio novo, esse vai ser o último. Então, eu vou fazer... Já vou avisar para quem não conseguir fazer, por exemplo, bateu o olho e viu que eu acho que esse é muito para mim, é difícil, eu acho que eu não vou conseguir, ou não me sinto segura. Se quiser tentar, pede ajuda para alguém, porque eu acho que nesse é importante, porque pode ser bem perigoso. Então, pede ajuda para alguém para ficar segurando o puffzinho ou o banquinho que a gente vai usar, que eu vou explicar. Alguém para segurar o seu corpo, se cair. Enfim, não tentem fazer se vocês não estiverem totalmente seguros. É claro que a minha vontade é falar para que vocês tentem, mas eu não quero que ninguém se machuque, de verdade. Não quero que a gente tente coisas completamente aleatórias, né? Eu quero que haja um preparo para que as pessoas consigam fazer o que eu estou passando. E uma outra possibilidade é diminuir a altura. Então, eu vou propor um desafio que é fazer a parada de cabeça em cima do puff. Pode ser uma cadeira, que a cadeira é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer também. Principalmente se for uma cadeira que não for tão estofada, tão mole. Se ela for um pouquinho mais firme, dá para fazer, dá para encostar a cadeira na parede para ela não tombar se a pessoa passar e pedir para alguém ficar perto, segurando. Eu vou fazer no puff, que não tem encosto, não tem braço, eu acho um pouco mais fácil nesse momento. Mas quem quiser, pode fazer na cadeira, pode fazer em banquinho também. E se não sentir segurança em fazer com algo que seja dessa altura, normalmente um puff, uma cadeira ou um banco, faça em algo mais baixo. Então vocês podem buscar alguma coisa, até aquelas almofadas que são mais firmes, empilhadas, não sei o que vocês tiverem, eu não consigo pensar em muitas coisas. Que simule essa cadeira, esse banquinho, mas que seja numa altura menor, para testar, porque a gente vai fazer a parada de cabeça com um pouquinho de altura, vai ser diferente a subida e vai ser diferente o apoio, principalmente. E isso é legal, variar esse apoio também. Dá para fazer essa forma de apoio, dá para testar essa forma de apoio na cama também. Depois eu posso passar dicas com relação a isso. Então, bora pro exercício.
malabares de hoje, nós vamos começar com um exercício e um desafio que será feito com apenas 2 bolinhas. Esse exercício é um exercício coordenativo que é bem legal para a gente fazer e conseguir aprimorar a nossa coordenação de jogar com 2, 3 e até mais bolinhas. E ele vai ser... O objetivo desse exercício vai ser jogar as 2 bolinhas alternando as jogadas com apenas uma mão. Então, jogar uma e jogar outra alternadamente e conseguir pegar e repetir esse ciclo apenas com uma mão. Então, seria mais ou menos assim. Tem 2 formas de fazer. Uma delas é jogando de frente para trás. Ó, eu comecei com as 2 bolinhas de cores diferentes para conseguir ter uma visualização melhor desse processo acontecendo, da troca das bolinhas. E aí dá para fazer de frente para trás, então elas vão trocando de lugar. Dá pra ver. E dá para fazer lateralmente. Então elas vão trocando de lugar, só que de lado. Esse eu preciso melhorar ainda. Vamos tentar então fazer essa troca pelo menos 5 vezes para partir para o próximo exercício. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai para o próximo exercício. O próximo exercício vai ser feito com as 3 bolinhas. A gente vai tentar introduzir um tempo para essas bolinhas. Eu vi que algumas pessoas conseguiram jogar, mas estão jogando de forma um pouco apressada. Estão atropelando um pouco o tempo das 3 bolinhas enquanto estão sendo jogadas. E com isso também, o que influencia no tempo da bolinha é fazer um movimento pequeno. Então estão jogando muito aqui, ó. Com o braço aqui muito perto um do outro e já indo buscar a bolinha. Isso faz com que elas sejam lançadas mais rápido, e aí elas caem mais rápido e vai tendo cada vez menos tempo para preparar o seu corpo para conseguir pegar essas bolinhas. Então, para tentar introduzir o tempo, nós vamos fazer a contagem em voz alta de cada jogada que a gente fizer. Vocês vão fazer isso comigo na mesma contagem, tentando não acelerar o ritmo. Mesmo que deixe cair, que não dê certo, não tem problema. A gente vai tentar fazer colocando essa pausa. Então a contagem vai ser a seguinte: 1, 2, 3, 4. Ó, já não consegui, vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você perceber que a forma como você está fazendo malabares não está dando tempo de você falar os números, de você fazer a contagem, é porque está rápido demais. E aí vai tentando desacelerar. Não é muito fácil, não é um processo fácil. Demanda bastante treino. Mas depois que a gente conseguir introduzir esse ritmo, as jogadas vão ficar mais espaçadas, a gente vai conseguir jogar com mais calma, portanto a gente vai conseguir jogar melhor.